Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Antigamente a cidade de Riacho Heaven brilhava com sua tranquilidade. Era um lugar que não constava nos principais mapas rodoviários, um canto do mundo onde as estações pareciam durar um pouco mais do que em outros lugares. O outono pintava as árvores de roxo e dourado, e o inverno depositava um silêncio abafado nos telhados inclinados. Todos os moradores se conheciam, ou pelo menos afirmavam se conhecer, e as portas nunca eram trancadas ao cair da noite. Aninhada entre densas florestas e um rio tranquilo, a cidade parecia protegida da agitação do mundo. Crianças ainda andavam de bicicleta pelos becos ao anoitecer, igrejas ecoavam hinos todos os domingos e as vitrines pareciam congeladas em outra era. Mas o que os turistas não viram foi o que dormiu no norte, atrás da velha linha férrea enferrujada, as imponentes ruínas da antiga fábrica Teixo Olovai Mills, outrora o coração pulsante da cidade. Com suas paredes rasgadas pelo tempo, suas janelas estilhaçadas, seus galpões cobertos por silvas, parecia um animal ferido abandonado na neblina. Algumas crianças juravam tê-lo ouvido gemer em noites de tempestade, mas os adultos simplesmente desviavam o olhar, pois nestas ruínas segredos estavam dormindo, e alguns moradores rezavam para nunca mais acordar. Foi ali a poucos metros desta carcaça de pedra que Noel Whitaker, 32 anos, retornou após 13 anos de ausência. Ele chegou em uma manhã cinzenta de fim de inverno, dirigindo um carro velho e com a pintura descascada, os olhos cansados pelos quilômetros e pelo peso das lembranças. Ele não era mais o jovem impulsivo e cheio de sonhos de outrora. Tornara-se mais firme e mais quieto. Seus ombros carregavam uma tristeza que poucos poderiam imaginar. Ele tinha ido para 19 anos de idade, quebrado, rejeitado, envolvido por um escândalo do qual nunca se recuperou. Seu pai, Henrique Whitaker, um ex-prefeito querido por todos e pilar da comunidade, foi acusado de ter fundos municipais desviados para projetos fictícios. A notícia explodiu como uma bomba nas ruas de Heaven Creek. E então, uma manhã, Henry foi encontrado pendurado em uma árvore na floresta onde ele levou Noah para pescar quando ele era criança. O choque foi imenso. Mas em vez de compaixão, a cidade se tornou amarga. Murmúrios, acusações. Alguns diziam que Noésabia, além de Raquel, sua irmãzinha, talvez tivesse sido cúmplice. Os outrora adorados Whitaker se tornaram párias em poucos dias. E Noé, incapaz de enfrentar os olhares, tinha ido embora sem olhar para trás. Mas hoje, o destino o trouxe de volta a Heaven Creek. Margarida, sua mãe adotiva, uma doce e discreta professora que o acolhera após a tragédia, morrera de um câncer discreto, como tudo mais que fizera na vida. Fora ela quem mantivera seu quarto intacto, quem ainda lhe escrevera no Natal, mesmo quando ele não lhe responderá mais. Ela permanecerá de pé onde outros haviam virado as costas. Ela deixou sua casa para ele. Uma pequena construção de madeira com tinta descascada, aninhada sob um grande bordo, a poucos passos das ruínas da fábrica Teixo. Noah parou em frente ao portão que rangia. Desligou o motor, mas não se mexeu. O vento fazia as folhas secas dançarem pela entrada da garagem. Ele respirou fundo lentamente. Heaven Creek o traiu, mas ele retornou. Não por vingança, não para ser perdoado, mas para entender. O retorno de Noé para Riacho Haven não passou despercebido. Assim que chegou, os olhares tornaram-se pesados, quase ameaçadores. Nas ruas por onde antes andava despreocupado, agora sentia sussurros abafados às suas costas, portas fechando-se abruptamente, rostos se desviando quando passava por alguém. Tornará-se um estranho. O primeiro a falar com ele foi o xerife Coleman Briggs, um homem com feições desgastadas pelo tempo e por ressentimentos. Outrora amigo íntimo do pai, ele havia mudado, se tornado mais duro e às vezes amargo. Com um olhar frio, aproximou-se de Noah na escadaria do gabinete do xerife e disse, sem tentar esconder o ressentimento: "É melhor você não ficar aqui muito tempo. Algumas pessoas não esqueceram e não estão prontas para te perdoar." Noah sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas simplesmente respondeu, com a voz firme: "Não voltei para pedir perdão. Estou aqui para descobrir." Mas mesmo aqueles que ele um dia amou, aqueles que ele pensou que poderia encontrar novamente, o evitavam. Emily Lawson, sua namorada de infância. A doce menina que compartilhava seus sonhos sob o velho carvalho no parque, agora lhe virava as costas. Ela havia se tornado professora, dedicando sua vida à educação das crianças da aldeia. Toda vez que se encontravam, ela olhava para baixo. Ela havia mudado. E um segredo mais pesado que o silêncio pesava entre eles.
Emily tinha um filho de 10 anos, Josué um garoto de sorriso tímido e olhos verdes profundos, quase sobrenaturais. Olhos que pareciam enxergar além das aparências. Cada vez que Noah encontrava aquele olhar, ele via uma estranha ressonância consigo mesmo. Uma centelha de esperança misturada a uma dor ancestral. Poucos dias após seu retorno, Noah começou a esvaziar a casa que Margaret lhe deixará. Era um prédio antigo e modesto, mas repleto de memórias silenciosas. Atrás da estante da sala de estar, um alçapão escondido sob um tapete poído chamou sua atenção. Ele o levantou cuidadosamente e descobriu um velho baú de madeira empoeirado e trancado com uma fechadura simples e enferrujada. Com paciência misturada com apreensão, ele conseguiu abri-la. Lá dentro encontrou vários pedaços de papel, amarelados pelo tempo. Uma carta inacabada, rabiscada pela mão trêmula do pai. As palavras foram cortadas abruptamente, como se a escrita tivesse parado abruptamente. Ao lado, um caderno de couro gasto, onde Noah encontrou uma série de códigos, datas e anotações enigmáticas. Em uma página, uma frase estava sublinhada várias vezes, quase gritada em meio ao silêncio. O que descobri nos registros da fábrica é maior do que eu. Noah prendeu a respiração por um instante. A frase soou como um eco distante do que ele sempre suspeitara, enterrado em seus pesadelos e memórias nebulosas. Talvez o pai dele não tenha desviado os fundos. Ele havia descoberto algo importante. Algo que lhe rendeu ódio, traição e, por fim, silêncio. Com a ajuda de Raquel, sua irmã mais nova, agora jornalista freelancer com uma reputação tenaz, Noah começou a escavar as sombras do passado. Raquel, perspicaz e destemida, sempre fora aquela que se recusava a deixar as coisas ao acaso. Juntas, elas se tornaram uma equipe, juntando as peças de um antigo quebra-cabeça que muitos tinham interesse em manter quebrado. A primeira decepção foi descobrir que os registros oficiais da fábrica desapareceram, ou, mais precisamente, haviam sido apagados dos arquivos municipais. Um desaparecimento cuidadosamente orquestrado. Mas sua determinação não vacilou. Eles então se encontraram Sra. Langley, uma mulher frágil de idade avançada, ex-secretária da fábrica durante as décadas de 1980 e 1990. Morando em uma pequena casa com persianas azuis, ela foi uma das últimas testemunhas vivas daquela época. Suas mãos tremiam quando falava com elas, mas sua voz era clara. Noah sentiu a bile subir à garganta. Tudo estava ficando claro. A fortuna dos Conway se baseava em uma fraude maciça, centenas de trabalhadores explorados, documentos falsificados, um incêndio criminoso na fábrica para destruir as provas. Mais tarde, Noah se aproximou de Ethan calmamente com os olhos fixos nos dele. Você sabe o que eu sei. Ethan olhou para ele, divertido, sem um pingo de medo ou dúvida. Você não tem nada, Noah. Nada além de suspeitas sobre um homem morto e um caderno riscado. Acha que isso basta? Noé não respondeu. Seu olhar se voltou lentamente para o palco onde um coral infantil começava a cantar. Entre eles Josué, filho de Emily, sorrindo timidamente, seus olhos brilhando com inocência e esperança. Este menino, fruto de um passado complicado, estava agora no centro desta batalha silenciosa. Os dias seguintes foram repletos de silêncio e palavras não ditas entre Noah e Emily. Então, certa noite, ao pôr do sol atrás das colinas de Heaven Creek, eles se encontraram frente a frente na pequena sala de estar iluminada pela luz bruxuleante de uma lamparina a óleo. Emily olhou para baixo, como se buscasse coragem lá no fundo. Sua voz mal tremeu quando finalmente disse: Preciso te contar a verdade, Noah. O que guardei em segredo todos esses anos. Noah olhou para ela, prendendo a respiração. O Josué, ele é seu filho. O choque percorreu Noah como um choque elétrico. Suas mãos apertaram o braço da cadeira. E por que você nunca falou comigo? Por que todo esse silêncio? Emily olhou para cima, com os olhos cheios de lágrimas. Eu tentei. Eu escrevi para você. Eu queria que você estivesse lá. Mas sua mãe interceptou minhas cartas. Ela não queria que você soubesse. Eu estava com medo. Com medo de que esta cidade destruísse Joshua do mesmo jeito que destruiu nossas vidas. Então, escolhi protegê-lo, ficar quieta. Noah sentiu o coração se partir. No entanto, bem no fundo, uma luz se acendeu. Seu retorno a Heaven Creek não foi acidental. Tudo estava se encaixando. Ele se endireitou com determinação no rosto. Então vou esclarecer. Por Josué. Por meu pai. Por todos que esta cidade destruiu. Com Raquel ao seu lado, organizaram uma reunião pública no coração do antigo centro comunitário. O evento foi anunciado discretamente e a imprensa local, intrigada, compareceu em massa. A sala lotada estava tomada pela emoção. Noah abriu a noite com um vídeo emocionante.
Na tela surgiu a imagem trêmula de um homem idoso, com o rosto marcado pelo sofrimento. Foi Tom Riley, um ex-operário de fábrica, gravado algumas semanas antes de sua morte. Com a voz rouca, Tom contou com uma coragem tingida de arrependimento como o incêndio havia sido orquestrado para silenciar a verdade. Como Henry Whittaker, pai de Noah, descobrir a extensão da fraude. Como tentará em vão alertar as autoridades antes de ser ameaçado e silenciado. Um silêncio glacial caiu sobre a sala quando a exibição terminou. Em um canto, Ethan Conway cerrou os dentes, tentando esconder sua confusão. Quando chegou a sua vez de falar, tentou negar, minimizar, confiando na dúvida e no medo. Mas Raquel, com a habilidade de uma jornalista experiente, produziu um arquivo grosso. Aqui está um documento que obtivemos com exclusividade. O relatório de seguro falsificado, assinado pelo próprio Ethan Conway. Um murmúrio percorreu a multidão. Os olhares se voltaram para Ethan, que empalideceu, incapaz de suportar a pressão. As câmeras estavam lá, e a imprensa regional reportava o evento ao vivo. O caso explodiu como uma bomba e pela primeira vez em anos, Raven Creek foi abalada por uma onda de justiça e esperança. Semanas depois, a notícia veio do nada. Ethan Conway foi preso à investigação federal, liderada por autoridades de Washington. Revelou uma rede de corrupção profundamente enraizada que se estendia muito além de Raven Creek. As evidências, documentos falsificados, depoimentos de ex-funcionários e o envolvimento direto de Ethan no incêndio criminoso, eram avassaladoras. A memória de Henrique Whittaker foi finalmente reabilitado. Nos jornais, nas reuniões públicas, seu nome não era mais associado à vergonha, mas à luta corajosa de um homem contra o sistema. Um homem que pagou o preço da verdade com a vida. Em uma amena noite de outono, Emily e Noah se encontraram no jardim da casa de Margaret, onde as folhas vermelhas dançavam ao vento. O silêncio entre eles era reconfortante, carregado de uma nova sinceridade. Noah ainda hesitava em se impor a Joshua, respeitando o frágil equilíbrio que Emily havia construído pacientemente. Mas, enquanto observavam o menino brincar com Raquel no gramado, Emily segurou sua mão, gentil e firme. Ele sempre quis saber, porque seus olhos eram tão verdes, ela sussurrou com um sorriso terno. Você quer explicar isso a ele você mesmo? Os olhos de Noah se encheram de emoção. Era uma promessa, um novo começo, um vínculo que construiriam juntos com paciência e amor. Um ano depois, Raven Creek havia mudado. A cidade parecia mais leve, como se libertada de um peso antigo. O antigo complexo têxtil, há muito abandonado e em ruínas, havia sido cuidadosamente restaurado. Transformado em museu da memória dos trabalhadores, ele se tornou um símbolo vivo de justiça restaurada e resiliência. Na entrada, uma grande foto em preto e branco de Henrique Whittaker erguia-se orgulhosamente, com um olhar gentil e determinado, acolhendo os visitantes. Placas contavam a história dos trabalhadores, das lutas do passado e da luta pela verdade que despertara a cidade. Noah, Raquel, Emily e Joshua posaram juntos em frente às ruínas restauradas, agora um símbolo de renascimento. Seus olhares estavam cheios de esperança e orgulho. Não era mais um lugar de vergonha ou segredos, mas um monumento à verdade, à memória e à justiça. O vento soprava suavemente, trazendo consigo as vozes do passado, agora ouvidas. E a promessa de que, enquanto existissem aqueles para quem a verdade importasse, Raven Creek nunca mais cairia no esquecimento.